Centenas de milhares de famílias com doentes mentais vivem atualmente um drama em Portugal. Não têm onde colocar os seus familiares. Há mais de uma década que está em curso uma reforma na saúde mental que pretende revolucionar a forma de tratamento dos doentes. Mas há falta de respostas para os doentes e faltam também profissionais para os tratar. Apesar de estar em curso esta tal reforma, a saúde mental não tem sequer um orçamento próprio em Portugal. Águas passadas do rio, meu sono vazio, não vão acordar. Lamentável que realmente não se dê a importância que deve ser dada aos problemas da saúde mental. Volto a cantar. Está tudo por fazer. E é uma tristeza porque são pessoas da saúde mental, não se conseguem defender e subcarregam as suas famílias. Águas das fontes que alai. Não se pense que um doente mental em casa é um doente mental. Não é um doente. É uma casa doente. É uma família doente. Águas do rio correndo, poentes morrendo. Nós temos um problema para dar respostas aos doentes. Temos. Nós não temos os recursos suficientes. Não temos. E, portanto, precisamos deles. Precisamos. Ó Ribeira, chorai, que eu não volto a cantar. Zeca Afonso, tudo. A Sara tinha um gosto imenso pelo seu curso. Apaixonou-se pela filosofia nos últimos anos do ensino secundário. E eu sempre julguei que ela pudesse vir a enverdar por essa área. Pensei durante muitos anos que seria uma fase que ela iria conseguir efetivamente ultrapassar, que a medicação e os ensinamentos da própria doença que ela iria conseguir, mas neste momento penso que não. A Sara faz hoje 49 anos. Veja, dos 22 aos 49. E por isso, não. Nós envelhecemos, os cuidadores envelhecem, eles ficam sozinhos e sem apoio e sem ajuda. O que é que acontece? A quem não é capaz de gerir a sua própria vida? É muito complicado. É evidente que temos que pensar num quadro negro. Temos que pensar num quadro negro. É com este drama diário que vive Manuela Dias e, tal como ela, milhares de famílias no nosso país. Calcula-se que a prevalência da doença mental grave em Portugal atinge cerca de 350 mil pessoas. Mas faltam e muito lugares para as receber. A Sara já tinha tido uma permanência na Casa de São José em Telheiras, onde esteve 10 dias para a análise do nível da sua doença e ver de que forma eles poderiam ajudar numa altura qualquer. A partir desse momento em que lá esteve, em 2015, salvo erro, 15-16, a Sara ficou a aguardar vaga. Porquê é que não é fácil poder encontrar um lugar? Porque não existem. Porque no âmbito do Serviço Nacional de Saúde não há, portanto só há para o tratamento na crise. No âmbito do setor social convencionado são poucos. No SNS existem vagas, mas são poucas. Estão longe de responder às necessidades reais. O maior número de camas está nas ordens religiosas, mais de 3 mil, mas também não chegam. O problema que tem de se perguntar é porque é que, tendo o problema sido assinalado no fim dos anos 80, e tendo havido tentativas na altura da Lei de Saúde Mental, como é que se passam 2 décadas e o problema se manteve? Eu acho que isso também era uma questão muito interessante. Então diga-me. Porque a questão da implementação da saúde mental em Portugal nunca foi entendida como uma prioridade. Miguel Xavier é o diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, nomeado em março de 2018 para orientar uma reforma que nasceu no final dos anos 2000. O que aconteceu na saúde mental portuguesa foi que, de 10 em 10 anos, ela dá um avanço e depois recua. Ou seja, ao fim de 30 anos, ainda não conseguimos ter uma situação de sustentabilidade mantida de apoio político. O desenvolvimento de cuidados continuados integrados na saúde mental é absolutamente decisivo. O compromisso do Governo aconteceu em abril de 2017, no lançamento da rede de cuidados continuados para a saúde mental. Anunciou-se a criação de 366 vagas em projetos piloto. Até ao final de 2018 só tinham nascido 275 entre residências, unidades socioocupacionais e apoio domiciliário.
muitas delas criadas a partir de respostas já existentes no terreno, como foi o caso desta casa no Restelo, em Lisboa. Nós continuamos a ter muitas pessoas que não têm acesso a estes serviços, tornando-se apenas casos sociais. Depois vemos histórias que não deveriam acontecer, pessoas que vão para outras respostas, onde não existe este input da saúde, este input médico, de reabilitação, de apoio, etc., que as pessoas necessitariam. Que respostas são essas? Para onde é que os doentes estão a ir? É aquilo que nós ouvimos falar, os lares. Nós vamos tentando utilizar estratégias. Filipa Palha está à frente de uma associação escolhida também para um projeto piloto socio-ocupacional para treino de autonomia. Tem capacidade para 25 pessoas, mas aqui estão agora apenas 15. Portanto, há falta de respostas em Portugal e as respostas que existem, mesmo assim, não estão a ser todas utilizadas. Exatamente. É uma verdade. É uma verdade porque nós tivemos 10 anos de um plano de saúde mental que teria sido excelente para pôr tudo isto a funcionar. Isso não aconteceu. E, portanto, nós mantivemos também a cronificação daquilo que são as formas de funcionar do próprio sistema. E a forma de funcionar do sistema parece, por vezes, disfuncional. Em Mora, a Santa Casa da Misericórdia foi escolhida como o projeto piloto com uma unidade socioocupacional. As mesas e as cadeiras estão lá, à espera dos utentes. Não corresponde muito às necessidades de uma comunidade pequena como esta e, portanto, em princípio está combinado com as entidades oficiais que vamos terminar esse acordo antes de nascer, digamos assim. António, tu já foi para o café? Curioso, contudo, é o facto da Santa Casa prestar apoio domiciliário há mais de 10 anos a doentes mentais de Mora. Mas esta valência, embora prevista nos cuidados continuados da saúde mental, não lhe foi atribuída. Isso era o que nós queríamos, que tivesse passado por um apoio domiciliário de saúde mental, porque é o que nós fazemos. Aliás, é o que nós vamos ser obrigados a fazer, é apoio domiciliário de saúde mental com um acordo de apoio domiciliário normal. No Alentejo estavam previstos 2 projetos piloto. Até ao final de 2018, nenhum tinha ainda aberto portas. E numa região com poucas ou nenhumas respostas, as famílias não sabem o que fazer à vida. Em Évora, o casal Lopes, nos 80 anos, pensa todos os dias o que irá acontecer ao filho de 54. Entre depressões e euforias, João pouco trabalhou e pouco sai de casa. Os sonhos aconteceram, são muitos, mas depois tive que adaptar esses sonhos à realidade. Hoje, a única coisa que podia era que realmente eu tivesse um futuro mais ou menos autónomo. A única esperança era que, efetivamente, as tais prometidas casas comunais, com independência, com autonomia, fosse uma realidade ainda em vida nossa, para sabermos que ele ficava mais ou menos orientado. Porquê? Porquê é que diz isso? Porque, a não ser assim, se não houver essa alternativa, vejo o fim dele muito, muito, muito triste. É tão bonita, a mãe gosta tanto deste verde. No Alentejo, onde pouco ou nada há, Manuela Dias encontrou uma resposta para a sua filha. Quando entrou aqui na Casa d'Alba há cerca de um ano, estava a atravessar uma fase muito difícil, porque não queria sair de casa praticamente. Os sintomas próprios da sua doença, de perseguição, de alucinações, de grande ansiedade, faziam com que ela, delírios em alguns momentos, e quando eu digo não queria sair de casa, era não sair de casa, não sair do quarto e muitas das vezes nem sequer da cama. O que a Casa d'Alba preconiza no seu programa é incentivar a sua autoestima, que é muito pouca, autonomia e dar-lhe ferramentas para ela, nos seus momentos de aflição, de alucinações, de grande ansiedade, que é muitíssima a que ela tem, ela conseguir combater um pouco isso. Seguem aqui uma filosofia democrática inovadora num tratamento de ano e meio, mas quem aqui entra tem de pagar uma mensalidade mínima de 1.600 euros. E até podia ser diferente, porque a Casa d'Alba chegou a ser convidada a integrar a lista dos projetos piloto.
E como colocámos algumas questões, não sabemos bem o que é que aconteceu com as nossas questões, que acabámos depois por não integrar a rede, e foram propostas outras 2 instituições no Alentejo que creio que também não começaram. Também aqui no Conde Ferreira, no Porto, não foi possível abrir as residências de apoio moderado. Abriram as de apoio máximo. É uma residência com uma lotação de 24 doentes, que está completamente preenchida e temos uma lista de espera extensa. Cheguei a conhecer a minha casa. O Hospital Psiquiátrico desde a fundação Conde Ferreira recebeu em 2011 parte dos doentes que viviam em regime de internamento permanente no Magalhães Lemos do Porto. Era o início da reforma na saúde mental em Portugal, que se iniciou com o encerramento de hospitais psiquiátricos públicos e dos internamentos para a vida. Nós não podemos encerrar os hospitais psiquiátricos porque nos parece ser a medida mais bonita, não é esta a realidade. Os hospitais psiquiátricos poderão ser necessários e têm necessariamente de existir para um determinado número de doentes, não será para todos, é óbvio, mas muitos doentes vão precisar de se manter em ambiente hospitalar. Tem de ficar até morrer, não é verdade? É traumatizante, não é? Não há qualquer justificação hoje em dia para que as pessoas tenham de receber cuidados de saúde mental a 100 ou 200 km do sítio onde vivem. É este o princípio que presida a reforma em curso na saúde mental, os cuidados de proximidade na comunidade. Mas é o próprio diretor do programa a reconhecer a dificuldade em arrancar com eles. Será que Portugal está apetrechado com equipes de saúde mental comunitários para dar essas respostas? E a minha resposta é não está. E faltam sobretudo o quê? Psiquiatras, psicólogos? Fundamentalmente faltam as outras profissões que não os psiquiatras. E aquilo que encontrei, quando nós fizemos o relatório no ano passado, da avaliação, foi que, em termos numéricos, os outros técnicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicopedagogos, estavam exatamente como há 10 anos, exceto nos enfermeiros, estava pior. Pior. Em São João do Estoril, um grupo de ajuda mútua troca experiências e procura soluções que o Estado não dá. É o grupo de Manuela Dias. Aqui houve histórias bem piores que a sua, mas poucos dão a cara. Têm vergonha, mas também têm medo. Ele começou no Facebook a conhecer senhoras que lhe começaram a extorquir dinheiro, nomeadamente uma filipina e uma americana. E eu contei por mim, eu só vivo da minha pensão, a minha conta estava esvaziada, eu não tinha como pagar todas as dívidas que tinha e começou uma bola de neve. Portanto, é o caos completo. Eu, neste momento, não tenho ninguém que possa ficar com ele. A minha experiência neste momento é que, mesmo sendo uma data de internamento, chega muitas vezes à urgência e não fica, mesmo que seja caso de violência doméstica, que é o que se passa recentemente no meu caso. Ao fim de 5 horas, a vítima está junto ao agressor, o agressor foi mandado para casa. Que às vezes eu sinto que de facto aquele ser que teve o de acontecer aqui é para tornarmos em abrigo mais tarde ou mais cedo. Não tem importância muito mais o que é que pode acontecer. Está à vista que o processo não teve resultados em termos humanos adequados. Portanto, está à vista que fizeram isto apressadamente, convencidos que iam diminuir a carga financeira da situação e, no fim de contas, agravaram a carga financeira das famílias e do próprio Estado Social. O plano foi feito em 2007, 2006, 2007. Ele estava pensado para ser implementado em 10 anos. O problema foi que, ao fim de 4 anos da sua implementação, começámos o período de ajustamento financeiro. E, nessa altura, o Plano Nacional de Saúde Mental, pura e simplesmente, parou. Recomeçou agora, ainda com muito por afinar. Em Miranda do Corvo, por exemplo, a Fundação Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional recebeu os doentes dos hospitais psiquiátricos que encerraram em Coimbra. Comprou um prédio inteiro para os alojar em apartamentos de onde partem todos os dias para as atividades da instituição. É aqui que está César, 54 anos, vindo do Hospital do Lourvão, depois das portas fechadas. Dorme, meu menino, a estrela d'alva. A Fundação recebeu os doentes em 2012, apresentando um dos preços mais baixos, mas de então para cá não recebeu mais ninguém.
Nós temos unidades de cuidados continuados. Colocam-nos doentes nos cuidados continuados, que só lá estão, porque são pessoas com doença mental, que têm idade abaixo de 65 anos e são colocados a pagar muito mais, quando eles, na outra valência específica para pessoas com doença mental, estariam muito melhor pagando o Estado menos. Isto é, se encaminhados para a valência da doença mental, o pagamento é de 900 euros mês. Para a unidade de cuidados continuados, o doente custa entre 1.800 a 2.600 euros por mês. Preço tabelado na portaria. É completamente estranho, razão porque nós participámos à Procuradoria-Geral e já ao próprio Tribunal de Contas, uma vez que, quando contactámos as diversas entidades, não conseguimos obter respostas adequadas. Tudo isto porque fora da rede dos cuidados continuados é o hospital que paga. E a fundação, escolhida para acolher os doentes dos hospitais psiquiátricos encerrados na região de Coimbra, ficou de fora da lista dos projetos piloto da saúde mental. Fora da rede da saúde mental, dentro da rede dos cuidados continuados gerais, com esta unidade também da fundação. Só que assim a fatura divide-se entre Segurança Social, Saúde e utente. E por isso aqui estão 16 pessoas com doença mental. O mais novo tem 22 anos. Um outro está aqui desde 2009. Luís António acabou de chegar. Estive em psiquiatria no Hospital de Coimbra, depois a Segurança Social me arranjou em Padrão Grande. Padrão Grande, vim para aqui. Para os cuidados continuados. Cuidados continuados. E acha que é um bom lugar para estar? É um lugar possível. Não será a melhor solução? Não, seguramente não é, mas quer dizer, o facto de ter uma doença psiquiátrica não implica que não tenha um problema orgânico, não havendo os cuidados continuados. De saúde mental. De saúde mental. Temos que encontrar outras alternativas e é isso que vamos fazendo e temos feito. E os cuidados gerais são uma alternativa? Os cuidados gerais podem, de facto, ser uma alternativa. Um pouco por todo o país, os doentes acabam colocados em respostas que não são as mais adequadas. Há uma articulação grande com a Segurança Social. E a Segurança Social tem programas que se chamam atípicos. Têm sido colocadas doentes em instituições privadas de solidariedade social. O que tem acontecido realmente nos últimos tempos é que as taxas de ocupação dos serviços de psiquiatria, nomeadamente do nosso, têm estado a funcionar no limite. E muitas vezes com a existência de macas nos próprios serviços. Com a reforma, são os hospitais gerais que respondem nas crises agudas. E Santa Maria, um dos maiores hospitais do país, tem de responder a 6 freguesias de Lisboa, com cerca de 300 mil habitantes. Hoje em dia a prevalência é de tal forma elevada que nem sempre é fácil também encontrar uma vaga, mesmo junto das próprias ordens religiosas. Em 2014, a situação tornou-se um pouco pior para as famílias, porque enquanto que a TAI podia ser o médico de família, isto é, o médico dos serviços locais, dos cuidados primários, que mediante um pré-diagnóstico que fazia, podia encaminhar diretamente, passou a ter que fazer esse encaminhamento primeiro para os serviços de psiquiatria do hospital de referência. Foi numa instituição religiosa, de resto, que Joaquina colocou a sua irmã. Há mais de 30 anos diagnosticada com esquizofrenia, acabou por ingressar na Casa de Saúde de Idanha. Mas apesar do pagamento à ADSE, a família ainda tem custos com o internamento. À volta dos 250, há meses em que são 400, 500, dependendo. Por estes dias, Gúlia não tem descanso. Tem andado do hospital para o tribunal. A filha fugiu da instituição onde foi colocada. Está em internamento compulsivo. Mas Gúlia quer agora a inabilitação. Porque ela própria não está a perceber que está doendo, tem que tomar a medicação. E não toma? E não toma a medicação. Há 20 anos que Gúlia veio da Rússia para Portugal. Este álbum trouxemos da Rússia. O marido, português, morreu há 16 anos. A filha foi diagnosticada com esquizofrenia há 6. Tem agora 27 anos. Gúlia é o único sustento da casa. Eu tenho esperança que ela pode voltar a ser autónoma. Eu tenho esperança e tenho a certeza que ela pode, mas ela precisa de um tratamento continuado integrado. E é uma coisa que não pode fazer aqui em casa? Não a pode acompanhar? Impossível, impossível. Eu tenho que trabalhar, tenho que sair de casa
e tenho que focar no emprego e eu sempre penso o que é que está a passar em casa, o que é que aconteceu, será a casa está a arder? Ou ela deixa a porta aberta, por exemplo, ela deixou uma vez o gás aberto e também recentemente até mandou um colchão, que é super pesado, mandou de varanda para a rua. E depois há ainda as fugas. A partir do ano 2015 a Karina começou a fugir de casa e viver nos outros países como sem-abrigo. Holanda, Suécia, Alemanha. De todos estes países, Gúlia guarda documentos em que Karina teve internamentos compulsivos e onde foi obrigada a ir buscar a filha. Eu estou a perder a minha filha e do que mais tempo ela fica sem o tratamento, pode ser que nunca volte para o mundo real. Não há dúvida que isto nos abana, nos abala os elementos todos da família. As pessoas não sabem como é que hão de lidar com o doente e com a doença. Existe uma fase da reforma em que é preciso colocar dinheiro no sistema. E há dinheiro suficiente? O Orçamento de Estado de 2019 dá dinheiro suficiente? Essa é a pergunta de $1 milhão que eu não lhe sei responder. Os projetos piloto arrancaram com perto de 3 milhões de euros para financiar cerca de 400 vagas. As necessidades são de milhares. Ao certo, não se sabe sequer quanto se gasta na saúde mental em Portugal. E está em curso uma reforma. Mas sabe qual é o orçamento para a saúde mental para 2019? Não sei. E tenho muita pena de dizer isto, ninguém sabe. E a resposta é muito simples. Porquê? Porque em Portugal nós não sabemos qual é o orçamento da saúde mental. Não sabemos. Não tem um orçamento próprio? Aliás, não tem um orçamento próprio. E não tem um orçamento próprio porque os hospitais, os departamentos de psiquiatria, estão incluídos nos departamentos dos hospitais gerais. Eles comem tudo. Diluído o dinheiro, diluídas as responsabilidades por diversas entidades. E assim só é possível um cálculo do que se gasta em saúde mental. Entre 3% a 5%, muito longe do que despendem outros países da Europa civilizada. Eles comem tudo e não deixam nada.